Olá, meu nome é Gustavo de Assis, eu sou do grupo de trabalho 5 da matéria História da Educação, juntamente com meu colega Jefferson Soares. Queria dar as boas-vindas ao professor Rodrigo e aos colegas que irão assistir a essa gravação, né, dessa nosso seminário de exposição do conteúdo. Queria convidá-los para a gente ter uma conversa sobre um pouco de história. Nós vamos trabalhar sobre a história do Brasil, sobre a história da educação no Brasil, o início da colonização, a catequese do Brasil no século XVII e o Brasil na era pombalina. Bom, então vamos conversar sobre o Brasil no contexto histórico que ele estava no início da colonização. Então, para que possamos ter um melhor entendimento de como que se deu o início da educação no Brasil e pelo que ela foi influenciada, nós precisamos compreender como que foi o início da história do Brasil. E precisamos também nos situar sobre o momento que o mundo estava passando, principalmente a Europa, que é onde as principais potências mundiais estavam. Bom, no século XVI, o processo de colonização foi resultado do crescimento burguês europeu, que gerou uma necessidade de uma expansão comercial e também de busca por metais preciosos e produtos. Então as potências elas embarcaram nessa jornada. Cada colônia ela vivia uma situação de dependência com os seus colonizadores, uma situação de dependência de como eles estavam se desenvolvendo economicamente, politicamente, culturalmente. Como nós somos agraciados com dois colonizadores, Portugal e Espanha, nós dependíamos de como eles estavam nesses aspectos, econômico, cultural e político. Portugal ainda se encontrava atrasado quando comparado com países como a França, como a Inglaterra. Portugal se via preso a uma herança cultural clássica medieval, onde a burguesia estava atrelada aos interesses do absolutismo real e também sofria uma forte influência da Igreja Católica. E isso foi muito decisivo nos rumos que a educação brasileira tomou. Em território brasileiro, o início da atuação portuguesa era restrita a atividades agrícolas, uma monocultura da cana-de-açúcar e a extração do pau-brasil, o que fez com que a economia colonial ela se expandisse em torno do engenho, com a utilização de mão de obra escrava. Nesse cenário de colonização, não havia um interesse muito grande em educação, pois as atividades que eram desenvolvidas elas não exigiam um estudo especial. Mas apesar disso, com o contexto marcado pelo absolutismo, pela Contra-Reforma e pela influência da Igreja Católica, missionários foram mandados para trabalhar com a conversão dos gentios na uniformidade da fé e na consciência dos colonos. Né? E isso tudo eles entendiam que era uma forma de garantir a unidade política, de garantir a uniformização da fé, né? Para que se pudesse ter uma dominação mais duradoura. E assim foi iniciado o processo educacional no Brasil. Dentre os missionários que foram enviados, foram várias ordens, mas aqueles que tiveram melhores resultados e deixaram mais registros foram os jesuítas. Bom, os jesuítas eles chegaram ao Brasil em 1549 e pouco tempo depois, 15 dias mais especificamente, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, eles já haviam implantado uma escola de ler e escrever em Salvador, iniciando assim um processo de criação de escolas que durou até 1759, período em que os jesuítas eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Mas apesar dessa agilidade para abrir essa escola, as dificuldades elas não foram poucas. Eles tiveram muita dificuldade para se adaptar nessa terra nova, onde se tinha uma cultura nova totalmente diferente, onde se tinha hábitos novos, onde era constantemente confrontado com aquilo que os colonizadores traziam da Europa. Durante essa atuação dos jesuítas, que foi por um período de 210 anos, houve uma promoção massiva da catequese dos índios, assim como na educação dos filhos dos colonos e na formação de uma elite intelectual, além do controle da fé, que era um instrumento muito importante de perpetuação da dominação. Onde cada vez mais a identidade cultural dos índios ela era trocada por uma identidade cada vez mais cristã e europeizada. Diante das dificuldades e das suspeitas de se teria êxito ou não nesse processo civilizatório, os missionários eles perceberam que era mais fácil trabalhar com as crianças, que eram os curumins, os filhos dos indígenas, pois eles ainda não eram tão influenciados pelo pajé. Inicialmente,
Os curumins eles aprendiam a ler e a escrever ao lado dos filhos dos colonos, através de muitas técnicas utilizadas pelos missionários. Música, teatro, várias atividades que ajudavam ali na forma de passar o conhecimento, na forma de passar a cultura para os nativos. Esse período ele ficou conhecido como fase heróica e durou até a morte do líder deles, né, que era o Manuel da Nóbrega. Um problema que acontecia muito, que era muito comum, era que as conversões realizadas, né, pelos jesuítas, elas acabavam não se firmando. E foi preciso que eles mudassem a estratégia deles para poder continuar na realização da ação missionária. Foi então que foram criadas as missões. A mudança começa nas missões, que elas passam a se localizar longe da casa dos colonos, porque eles eram bastante interessados na captura dos índios para utilizar eles como os escravos. Os jesuítas, para eles conseguirem fazer a europeização dos nativos, eles precisaram tomar uma série de atitudes, como reorganizar as tribos, designar tarefas e funções em horários específicos, em locais específicos, condenar costumes inapropriados, como a embriaguez, como a nudez, o adultério, entre outras medidas que mostraram a visão que os jesuítas tinham dos nativos, que eles eram vistos como crianças e necessitavam de uma correção e uma proteção. E muitas vezes essa correção era por meio de atitudes e medidas violentas. Era como se eles estivessem agindo como se fossem realmente os pais daqueles nativos, punindo com violência caso não fossem obedecidos, né? Até certo momento, as missões elas prosperaram, havia agricultura, havia criação de gado, entre outras atividades que eram administradas pelos jesuítas. Mas o que foi feito enfraqueceu os índios. Os colonos eles conseguiam capturar tribos inteiras quando eles iam atrás, e isso aconteceu e o que aconteceu depois disso foi que com a expulsão dos jesuítas, né, pelo Marquês de Pombal, os índios que tinham sido aculturados, que passaram por esse processo de apagar a sua cultura e se adaptar à cultura que os europeus trouxeram, eles não conseguiram sobreviver moral e economicamente. Acabaram não dando tanta continuidade. Bom, como dito anteriormente, os filhos, nas primeiras escolas, os filhos dos índios e os dos colonos, eles eram ensinados juntos. Mas depois de um tempo, os jesuítas eles concentraram as suas ações em separar. Eles conscientizavam, cristianizavam e pacificavam os índios, né, domesticavam eles para os trabalhos nas aldeias, enquanto os filhos dos colonos eles recebiam uma educação que era além daquela elementar, ou seja, além de aprender a ler, escrever e contar, né? Isso foi a partir de 1573. Ainda no século XVI, os jesuítas eles ofereciam uma educação média e superior, que era dividida em 3 cursos, após a formação da educação elementar: ler, escrever e contar. Era o curso de letras humanas para a formação do humanista, onde eles ensinavam que eles sempre tinham isso de priorizar o latim, priorizar a gramática. Então, eles ensinavam o latim e a gramática para os meninos brancos e mamelucos, né, que era a mistura dos brancos com o índio. Tinha o curso de filosofia e ciência, que era para a formação do filósofo, e o de teologia e ciências sagradas, que era para a formação do teólogo. No século XVII, a política absolutista ela ainda persistia, assim como o mercantilismo, e entre 1580 e 1640, Portugal estava sob o domínio espanhol, e como consequência sofreu muitas retaliações e frequentes dos inimigos da Espanha, assim como também o endurecimento, o enrijecimento da política mercantilista, o que por sua vez acabou refletindo no Brasil, que era a colônia mais importante de Portugal. E ao contrário da Europa, o Brasil ele continuava com um modelo agrário exportador dependente, ou seja, tinha aquela produção a cultura, o cultivo da cana-de-açúcar, só que não tinha refinarias aqui no Brasil, então sempre tinha que pegar e mandar para Portugal para refinar, e de lá em Portugal ela pegava e vendia para os demais países. Nesse período, a expansão territorial ela continuava aqui no Brasil, principalmente com os bandeirantes, que buscavam metais preciosos,
e também prendendo os índios, para utilizar eles como mão de obra escrava. O controle de Portugal sobre o Brasil provocou muitos conflitos nativistas aqui dentro do próprio território, por conta do conflito de interesses entre a metrópole e a colônia, devido aos efeitos prejudiciais causados pelos colonos devido às restrições comerciais por conta de Portugal estar sob o domínio espanhol. Bom, em 1680, as missões elas estavam bastante desenvolvidas, chegando ao ponto de que os jesuítas eles conseguiram tornar as missões autossuficientes, indo além do ensinar a escrever, a ler, a contar e a converter. Eles ensinaram os índios a se especializar em diversas artes e ofícios mecânicos, como diz a própria autora do livro, na página 269. Além da igreja, havia hospitais, asilo, escola, casa. Os índios aprendiam as práticas agrícolas e a criação de gado, bem como fabricar instrumentos musicais, artigos de couro, embarcações, sinos, relógios, cerâmica e tecelagem. A educação que foi desenvolvida no século XVII, ela não se diferenciava muito do que era tido, do que se tinha na educação do século anterior, no século XVI. O ensino jesuítico ainda era o mesmo, centrado no nível secundário e com uma formação que priorizava o ensino do latim, dos clássicos e da religião, visando a formação humanística. As artes, ciências físicas e naturais não faziam parte do currículo. Só depois de um tempo que a educação começou a olhar para uma pequena burguesia que buscava uma ascensão social. E de acordo com Azevedo, no nosso livro, ele comenta que essa ascensão ela podia ser através de 3 instituições, que era a família, a igreja e a escola. Sendo que nas duas últimas, a igreja e a escola, era através do modelo de ensino jesuítico, que era, nas palavras dele, manipulado pelos padres em seus colégios e seminários, segundo os princípios da famosa ordenação escolar e distribuição para as funções eclesiásticas e magistratura e as letras. Para aqueles que tinham desejo de seguir as carreiras profanas, no caso direito, medicina e filosofia, não necessariamente continuar ali nas funções eclesiásticas, a saída era o estudo na metrópole, indo principalmente para universidades como Coimbra, em Portugal, e Montpellier, na França. Como a maioria da população se concentrava no campo, as cidades elas ainda eram dependentes das atividades agrárias. E como a sociedade era escravista, o interesse pela educação era, para não dizer totalmente inexistente, era praticamente inexistente. Apenas depois de um tempo, com a importância dada a se ter certos graus acadêmicos para se ter uma classificação na sociedade, a procura pela escola por parte de alguns grupos aumentou. E como já era de se esperar, nesse processo educacional, a cultura popular era cada vez mais minimizada e desprezada, pois nesse modelo de ensino jesuítico se ensinava a cultura erudita e europeizada, e se buscava um aperfeiçoamento dos nativos que eram considerados inacabados. Outro ponto que ganha bastante destaque na história da educação brasileira nesse período é a educação informal que acontecia nas chamadas escolas-oficinas, onde homens livres, escravos, negros, mestiços e índios, eles recebiam essa educação desenvolvida no próprio ambiente de trabalho. Os missionários eles viam que havia uma carência de certos trabalhos e eles traziam de Portugal os outros missionários que eram especialistas para poder ensinar esses nativos, né? E esse ensino ele acontecia no próprio ambiente de trabalho. Não tinha lei, não tinha regulamentação em cima daquilo ali, e não tinha também distinção de tarefa para aqueles mais experientes e para os que estavam aprendendo. Eles iam e faziam e iam aprendendo fazendo. Bom, agora a gente vai continuar com o nosso o Jefferson, né, que ele vai continuar falando sobre o restante do capítulo, né, principalmente o Brasil na era pombalina, e também falando da nossa fonte complementar. Desde já, né, eu agradeço a atenção de vocês e vamos dar continuidade com o nosso amigo Jefferson. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai dar continuidade, conversar um pouquinho mais sobre esse processo da história da educação,
principalmente no que diz respeito, neste momento, ao Brasil na era pombalina. Então, vou só aumentar minha tela. Vamos lá. A gente vai continuar conversando sobre esse período, né, da história, e aí é muito importante a gente destacar o contexto em que estava, o contexto em que se vivia, né? Então, como que a sociedade estava localizada naquele momento. Todo esse contexto é muito importante porque ele vai servir como balizador do processo de educação nesse período, né? Então, a depender da forma que a sociedade está organizada, do que está acontecendo nesse período, isso vai ter reflexo nesse processo de educação. Então, é muito importante, não tem como a gente desvincular ou a gente tentar entender o processo de educação sem entender o contexto histórico da época. Então, no século XVIII, nós tínhamos a Inglaterra como o grande centro da política e da economia internacional. Então, nós tínhamos aí uma ascensão do capitalismo em contraposição ao mercantilismo, nós tínhamos o surgimento da Revolução Industrial, né? O surgimento também das ideias iluministas, né? Do movimento iluminista, e tínhamos também a contraposição ao regime absolutista. Então, nós temos, nesse momento, na sociedade, uma mudança no âmbito cultural, no âmbito social, no âmbito econômico, no âmbito político. Então, tem uma mudança em vários aspectos da sociedade e isso, consequentemente, vai ter reflexo também no processo de educação. Nós tínhamos no Brasil uma economia, né, uma sociedade que se baseava principalmente na propriedade à terra, na agroexportação, né, exportação agrícola, e também na exploração do trabalho escravo. E um pouquinho mais para frente, nós tivemos aí o surgimento então, da mineração. E esse processo de mineração, ele provocou um aumento da urbanização. Então, nós tivemos o surgimento de uma pequena burguesia interna ligada ao comércio nas cidades. Um pouco mais à frente, esse processo de mineração ele vai começar a entrar em decadência, né? Então, nós vamos ter uma diminuição desse processo de mineração e, consequentemente, isso gera algumas preocupações ao Marquês de Pombal, né? Então, o que Marquês de Pombal faz para tentar resolver essa problemática? Ele institui alguma série de reformas no âmbito tanto de Portugal quanto das colônias, né? Então, uma das características, né, uma desses princípios dessa reforma instituída por Marquês de Pombal, né, foi a retirada dos jesuítas, né, a retirada da responsabilidade da educação dos jesuítas. Né? Porque o que acontecia? A Igreja Católica ela tinha um poder muito grande no que diz respeito ao processo de educação. Né? Então, ela vinha dominando todo esse processo e ele tinha a preocupação que, em algum momento, a Igreja Católica pudesse tomar o controle de tudo, né? Essa forte influência que ela tinha por estar embasada, por oferecer, por ter esse monopólio da educação, ela conseguia ter influência no poder político, no poder econômico. Principalmente porque durante esse processo de mineração, durante esse processo de venda dos recursos naturais das colônias, de exploração da própria escravidão, né, dos lucros em cima disso, a Igreja Católica enriqueceu muito, então ela tinha muito poder econômico. Então, a intenção com essa reforma, né, era diminuir um pouco dessa influência da Igreja Católica ali sobre esse processo de educação. Então, os jesuítas eles foram retirados, e alguns historiadores eles apontam que essa retirada dos jesuítas, né, dessa responsabilidade sobre a educação, causou alguns processos, né, foi prejudicial, porque foram queimados uma série de arquivos, uma série de documentos, e também porque não teve uma inserção imediata de um outro modelo logo após essa instituição, essa destituição dos jesuítas. Né? A reforma em que Marquês de Pombal previa, ela foi instituída um pouquinho mais à frente,
Já lá mais na frente, então, ficou-se ali um período transitando sem um modelo efetivo, embora o modelo implementado depois não tivesse uma efetividade também muito grande. Então, com essa reforma instituída, ocorreu a nomeação de professores, ainda embora sob a influência do clero. A intenção era que esse novo processo, né, de educação, ele fosse um processo laico, mas ainda assim os professores que eram nomeados eram indicados pelo próprio clero, pelos próprios bispos da Igreja Católica. E para o pagamento dos professores foi instituído o subsídio literário, que era o recolhimento de impostos sobre alguns produtos, sobre alguns materiais, né, para o pagamento desses professores. Só que esse imposto nem sempre era recolhido. Então, na maioria das vezes, tinha um atraso dos salários dos professores. Essa reforma, ela provocou uma mudança na forma em que a educação ela era desenvolvida, né? A educação ofertada pelos jesuítas, ela tinha uma característica muito ligada às humanidades, né? Eles se baseavam na harmonia entre a fé cristã e a razão, né? Resgatando ali alguns princípios, principalmente os pregados por São Tomás de Aquino, né? Essa união ali da fé com a ciência. Só que nesse processo é relegado algumas séries de processos, né, que são muito importantes para a educação, como o conhecimento científico, os métodos de pesquisa, de análise, de experimentação, eles eram relegados nesse processo. Então, a gente destaca, nesse momento, uma citação da nossa bibliografia básica, né, que diz assim: além da educação doméstica, em que os mais abastados pagavam preceptores para seus filhos, reuniram-se as crianças na igreja, em salas das prefeituras e de lojas maçônicas, ou na casa dos professores que podiam ser nomeados pelo governo ou contratados por particulares. Olha só. Alguns fatores são muito marcantes nesse período. Foi instituído uma educação oficial pública, né? Mas aí a gente precisa fazer um parênteses no que é essa concepção de educação pública, né? A educação pública era uma educação voltada para os filhos da elite, né? Não era uma educação ofertada aos filhos da classe trabalhadora, os filhos dos escravos, os indígenas, todo esse pessoal não ia ter acesso a essa educação, entre aspas, pública. Então, nós tivemos a persistência de um processo de analfabetismo, né? Nós tivemos a perpetuação do analfabetismo. Por existir a inexistência de uma especialização, a necessidade de uma especialização de mão de obra, devido à mão de obra ser a mão de obra escrava, não tinha necessidade de especialização, então, consequentemente, não ia ter também mão de obra, gente, né, que exerce essa mão de obra necessitando desse processo de educação. Com essa educação voltada apenas para os filhos da elite, nós tivemos a formação de uma elite intelectual, né? Então, de uma elite ali que detinha esse conhecimento, que mantinha esse conhecimento e que esse conhecimento não chegava às camadas mais populares. E, obviamente, nós tínhamos um processo de educação formal destinado apenas aos meninos, né? Apenas aos homens. As mulheres não tinham acesso a essa educação formal, exceto aquelas que se dedicavam à Igreja Católica, né, a ser freira, então acabavam tendo algum acesso à educação, mas ainda assim muito pouco, né? Inclusive houve a preocupação da própria coroa em que todas as mulheres elas decidissem ser freiras e decidissem ingressar na Igreja Católica para ter acesso a essa educação. Então acabou também sendo instituída uma regra de séries, de quantidades de pessoas que poderiam, de meninas que poderiam ingressar na Igreja Católica, com medo das mulheres dominarem essa questão da educação. E aí, por último, um fator muito importante que a gente precisa ressaltar, principalmente porque nós estudamos numa educação, numa instituição, né, que oferece, que se denomina rede
de educação federal, de educação profissional e tecnológica, né? Então, o ensino profissionalizante, a gente precisa entender um pouquinho também de onde ele vem, né? Quais são os contextos e a base desse ensino profissionalizante. Então, a Companhia de Jesus, ela oferecia algumas oficinas, né? Alguns cursos, ensinava alguns ofícios que se faziam necessários nesse período. E depois de 4 anos ou mais, após um processo de avaliação, os aprendizes eles recebiam um certificado de oficial, né? Então, nós tivemos aí esse início desse ensino profissionalizante. Então, para a gente fazer uma retomada de tudo aquilo que a gente conversou, né? Nós tivemos, então, aí, nesse período do Brasil, em meados do século XVIII, a instituição das reformas pombalinas, né? Essas reformas pombalinas, elas surgiram com a intenção de diminuir a influência da Igreja Católica sobre o processo de educação, tanto em Portugal como nas colônias, né? Diminuir esse poder de influência que a Igreja Católica exercia. Para isso foi instituído o ensino oficial público, né? Apenas para os filhos daí, aqueles que tinham condições, e que a gente citou no início, né? Essas pessoas dessa elite, elas eram marcadas pelo domínio da terra, pela característica de possuir mercadorias, né, para exportação, e também de possuir escravos. Então, tudo isso conformava para que você tivesse ali alguém que tivesse influência, que tivesse poder, e os filhos dessas pessoas que tinham essas condições específicas eram que ia ter acesso à educação. Então, em consequência disso, nós tivemos a persistência do analfabetismo e a formação de uma elite intelectual, o que vai caracterizar na sociedade brasileira uma série de problemas, uma série de enraizamento de algumas opressões, né? Uma série de problemáticas e que a gente vai ter, e que nós estamos lidando com essas problemáticas até hoje. Então, queria agradecer a presença de vocês que assistiram a esse vídeo e nos colocamos aí à disposição para esclarecer dúvidas e quaisquer surgimentos, quaisquer questionamentos que tenham surgido ao longo do nosso trabalho apresentado. Então, tchau, tchau a todos e até mais.